Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 29 até o 39. Evangelho de Mateus 23, dos versículos 29 para frente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Querida igreja, certamente essa é uma das passagens mais tristes das Escrituras. Porque quando a gente pensa em fé, em religião, quando a gente pensa em igreja, quando a gente pensa em teologia reformada, quando a gente pensa em salvação, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, eles são sempre muito positivos. E é normal que seja. É realmente normal que seja, porque nós somos o povo da esperança, nós somos o povo das belas palavras de vida, nós somos o povo que foi ensinado a amar tanto a Deus, a crer tanto nele, a amá-lo tanto que, de tanto amar ao Senhor, a gente se sente constrangido quando por algum motivo peca contra o Senhor, porque nós amamos ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. E por conta dessa positividade da fé, textos como esse quase não são pregados. Porque parece no primeiro momento que é um texto muito negativo. Veja, Jesus está de uma hora para outra tecendo comentários de julgamentos muito duros. E como aplicar isso? Como olhar para esse texto, nós que cremos na Bíblia toda? O que extrair de um texto que aparentemente é um texto tão difícil? Porque se você olhar para esse texto do versículo 29 para frente, você vai perceber como Jesus está entre duas coisas, pelo menos, iradíssimo e angustiado em níveis absurdos. O que levou Jesus a isso? E o que nós podemos extrair deste momento tão intenso de Jesus, ao ponto de ele olhar para algumas pessoas e falar essas coisas que o texto diz, e olhar para uma cidade e falar estas coisas. E como tornar essa passagem, que por si só é tão negativa, em uma passagem positiva. O que extrair deste texto para a minha vida? O que trazer deste texto para o meu dia a dia? É isso que eu pretendo expor nessa noite, sob um tema: lamento. O lamento de Jesus. Um lamento baseado na ira e na angústia de Jesus. Quem é o Jesus que nós cremos? É o Jesus que nunca se ira? É o Jesus Cristo que nunca se angustia? É o Jesus Cristo Pai sempre, amor sempre? Quem é o Jesus Cristo que nós cremos? Pois essa é uma passagem que não mostra um Jesus paz e amor. Essa é uma passagem que mostra Jesus Cristo olhando para uma realidade e confrontando uma realidade com a força do argumento, com a força da palavra. Qual é a realidade que o Senhor Jesus Cristo encontra hoje?
é a reflexão final da nossa meditação. Em que realidade eu vivo? Qual é a sua realidade? Quem é você de verdade? Quem somos nós de verdade? E o que Jesus tem a dizer a quem somos nós de verdade? Não quem somos nós de aparência. Quem somos nós de verdade? Quem é você nas quatro paredes? Quem é você no silêncio da noite? Quem é você em meio a situações dramáticas da vida? Quem é você na alegria? Quem é você quando as coisas estão bem? Quem somos nós quando as coisas não estão bem? O que Jesus tem a nos dizer? O que podemos extrair de uma palavra objetiva de Jesus? Você tem que sempre ter em mente que o Senhor Jesus confrontava vidas. E se você quiser ter um relacionamento com Deus, a palavra de Deus vai sempre confrontar você. No dia que a palavra de Deus deixar de confrontar você, alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus é um confronto direto. A palavra de Deus é uma flecha apontada para a nossa vida. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que é uma flecha apontada para a nossa vida, é sempre uma água para aquele que tem sede, um alimento para aquele que tem fome, uma porta para aquele que precisa entrar. Isso é a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus mexe conosco, ou ela não é palavra de Deus. E aqui está um jeito de Jesus falar que fez, obrigatoriamente as pessoas tiveram de pensar nas suas vidas. E com muita humildade eu quero propor isso a você nessa noite. O que a palavra pode impactar você? O que a palavra pode dizer a você? Qual é a sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua fé? Qual o nível de permeabilidade do seu ser para com a palavra de Deus? E talvez uma pergunta: a palavra de Deus entra no seu coração, dirige seus destinos, ou já não mais? O que é a palavra de Deus? Pois a palavra de Deus aqui em Mateus 23 era uma palavra muito objetiva e muito direcionada. Note, Jesus começa estes versículos usando uma das expressões mais duras que alguém poderia usar: hipócritas. Em outras palavras, perversos para os homens. E de outra forma, olha para a cidade e diz: Jerusalém. Jerusalém. Dor, indignação, emoção em dois tipos de ações de Jesus. Para os homens, hipócritas. Para Jerusalém, por que Jerusalém? Por que Jesus está conduzindo esse diálogo nessa intensidade? Porque Jerusalém é uma cidade onde os reis e os religiosos agem como serpentes, julgando, condenando, matando os enviados do Senhor. Como não lamentar atitudes e práticas revestidas de pecado? Como esquecer do profeta Zacarias, que foi assassinado entre o santuário e o altar do templo? Como não prever que Deus estava vendo isso e que estas eram ações passíveis de julgamento? Uma das coisas que mais impressionam, meus irmãos, na vida de Jesus foi a forma como os religiosos não aceitaram a Jesus. Os religiosos não aceitam a Jesus e a cidade não concorda com o seu ensino, com a sua pregação. Pense na incrível mudança de atitude deste povo, que durante 3 anos seguiu a Jesus por todos os lugares por onde ele andou, vendo os milagres, ouvindo os seus ensinos. Na última semana, conduzem a Jesus para a entrada triunfal, uma das coisas mais maravilhosas das Escrituras, colocando ramos diante dele e clamando. A expressão lá é clamar, é grito muito forte, grito de alma: bendito que vem em nome do Senhor,
Bendito que vem em nome do Senhor, e todos diziam ao mesmo tempo, bendito que vem em nome do Senhor. Então não é 1, não é 2, não é 3, é 100, 200, é milhares e um coro só. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas bem poucos dias depois, a mesma multidão, no mesmo coro frenético, diz, crucifica, 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 crucifica. Isso nos leva a refletir o quanto Deus deseja salvar pessoas. E o lamento de Jesus sobre Jerusalém nos mostra um coração comovido e sensível a uma situação, a situação do coração do homem. Num instante ele diz, Deus é tudo. No outro instante ele diz, eu sou tudo. No momento ele diz, glória a Deus, adoração ao Senhor, contrição de pecado, vou mudar minha vida. E logo depois ele diz, não dá, é assim que eu sou, se Deus quiser me aceitar, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Assim é o coração do homem. Essa é a situação do homem. Percebemos que a responsabilidade por rejeitar a salvação sempre será individual. Embora Deus tenha ordenado desde a eternidade a salvação dos homens, os não salvos jamais poderão culpar a Deus, pois são totalmente responsáveis por seus atos, especialmente o ato de rejeitar a salvação que Deus oferece. Por isso Jesus disse, ai de vós. Este capítulo do Evangelho de Mateus relata algumas censuras que Jesus dirigiu aos fariseus usando essa terminologia. Ai de vós. Ele os acusa, acima de qualquer outra coisa, de hipocrisia. Por isso ele os chama de hipócritas. Por quê? Porque eles se preocupavam mais com a aparência de religião do que com a profundidade da religião. O assunto é religião. Todos são religiosos. Os fariseus são religiosos, os saduceus são religiosos, todos prestam culto. Mas quando Jesus os chama de hipócritas, ele está dizendo que eles erraram no conceito real de religião. Todos eram religiosos, mas uns acertavam na prática da religião e outros não. E é por isso que várias vezes ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No final do capítulo, ele fala do costume que os religiosos da época tinham. Eles adornavam túmulos dos profetas. E ele diz que no adornar o túmulo dos profetas, eles são tão culpados quanto as gerações que rejeitaram aqueles profetas, pois eles estavam rejeitando neste momento o maior de todos os profetas, o próprio Jesus, o próprio Filho. Por isso seriam culpados de todos os crimes, uma vez que todos os profetas anteriores, eles tinham essa missão, foram enviados para anunciar a vinda do Filho de Deus. Então, analisemos por um instante essa primeira ideia. O que Jesus quis dizer quando ele os chamou de hipócritas? Você acha que Jesus queria só ofender os fariseus? Você acha que ele só queria dizer para eles que eles eram passíveis de algum julgamento? Você acha que Jesus só queria dizer que a religião deles não era tão boa? Jesus queria dizer outras coisas. Jesus queria dizer que eles estavam ignorando, por conta da sua hipocrisia, as belezas do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, a objetividade do Evangelho, que eles estavam negando por conta de terem focado seus olhos na aparência, que eles estavam negando o verdadeiro alimento, que eles estavam valorizando uma aparência de alimento, quando na verdade eles precisavam se alimentar do alimento. Esse que era o ponto. Eles viviam aparentemente como pessoas que entendiam de Deus, que obedeciam a Deus. Aparentemente eles viviam uma religião que dava a entender que eles estavam muito seguros. Só que Jesus diz, mas a hipocrisia de vocês tira a segurança de vocês.
Por isso Jesus os chama de hipócritas, então. E hipócrita, a palavra vem do grego, claro, hipócrites, e significa alguém que responde como reação, um intérprete, um ator, um artista de teatro. A palavra não vem só da língua grega, vem da cultura grega. E a cultura grega dizia que um hipócrita era alguém que atuava, que personificava um personagem, que representava e que fingia tão bem, mas tão bem, que parecia que era o próprio personagem. Essa que é a ideia tênue da hipocrisia. A ideia é difícil de compreender, porque hipocrisia é aparentar fazer alguma coisa que não se faz. É dar uma falsa impressão acerca da realidade de fatos. Hipocrisia não é negar fé, é representar com o máximo de aparência de verdade, levando quem assiste à conclusão que o que está vendo é verdade. É dar ao fictício status de fato verídico. Esse é o perigo da hipocrisia, irmãos. Esse é o perigo de uma religião de aparência. Esse é o perigo de uma religião que não vai no alimento. Esse é o perigo de uma religião que não vai até o pão e pega o pão e coloca na boca e sente a essência do pão na boca. Esse é um cristianismo que aparenta ser um cristianismo que alimenta, porque só o alimento é que dá a vida. O pão paradinho lá não dá vida. Era disso que os fariseus estavam sendo acusados. Vocês sabem o que é pão. Vocês conhecem pão. E vocês dizem, isso é pão. Mas vocês não pegam o pão e colocam na boca e usam todo o nutriente do pão dentro de vocês. E esse era o ponto nevrálgico da questão. É por isso que Jesus os chama, os acusa de serem hipócritas, porque eles aparentavam uma religião justa, mas praticavam uma religião negligente. Negligente. Para eles, pureza exterior, comportamento público adequado era superior ao que estava no coração. E Jesus diz que não, e continua a dizer que não. E hoje ainda, quem pratica a religião de aparência, Jesus continua a dizer que não. Jesus continua a dizer que a aparência de religião não é religião. Que a aparência de religião era, há 2000 anos atrás, hipocrisia, e é hoje hipocrisia. Quando eu vejo o pão e não me alimento do pão, e digo, o pão é o pão da vida, mas não me alimento do pão, eu dou a impressão que eu sei que pão é bom. E dou a impressão que até me alimento de pão, mas no final morro de fome. Então, quando Jesus aborda esse tema com eles, está realmente questionando seus corações e está avaliando e levando-os a um confronto. E você pode ter certeza, os fariseus e os saduceus não eram homens iletrados, não. Eram homens profundamente conhecedores. Da mesma forma, quando Jesus falou com Nicodemos, Jesus falou com um mestre da lei. E falou de conversão, a conversão de um mestre da lei. Não falou da conversão de um homem que não conhecia as Escrituras. Falou que aquele homem que tanto conhecia as Escrituras precisava se converter. O que isso pode nos falar? Só conhecer as Escrituras é conversão? Parece que não. Parece que não. Quem sonda os corações é esse de quem eu estou lhes falando, o Senhor Jesus Cristo. A grande tendência de uma nova geração é repudiar os erros da geração anterior. Pensa-se que se estivesse no lugar, não se cometeria os mesmos erros. Esse é um pensamento que pode ser bastante enganoso. Aqui nesse texto, pelo menos, nós temos uma ideia. Cada geração tem os seus próprios erros e às vezes não cometeria os mesmos erros anteriores, é verdade, mas deve-se exclusivamente à situação que mudou.
A geração dos tempos de Jesus, motivada pela superficialidade religiosa dos fariseus, pensava que tinha alcançado o máximo. Por isso Jesus lhes dirige essa palavra e diz: ai de vós, escribas e fariseus, edificam os sepulcros dos profetas? Sim. Adornam os túmulos dos justos? Sim. Cuidam bem das sepulturas? Sim. Dizem que se estivessem vocês vivido no tempo dos profetas, vocês não teriam sido cúmplices deles? Sim, vocês dizem isso. As gerações anteriores haviam cometido os crimes contra os profetas, e a geração dos fariseus tomava cuidado de cuidar daqueles túmulos, chamando-os de mártires, e dizendo que eles eram grandes homens, aqueles que pregaram o evangelho naqueles tempos. Mas Jesus diz, a partir do versículo 31, assim, cuidando do túmulo dos profetas, assim vocês testificam contra vós mesmos, que são filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Como escaparão da condenação? Porque a atitude de tentar aliviar uma consciência, fingindo veneração à memória dos profetas, edificando os seus túmulos, apenas apontava para a culpa grande, que não era só dos pais, não era só dos avós, era deles também. E Jesus vai dizer que não se engana, que sabe que se eles estivessem no lugar dos pais, dos avós, eles teriam cometido os mesmos crimes. Aliás, em breve, estes mesmos cometeriam o mesmo crime dos seus pais e dos seus avós. Com quem? Com ele mesmo. Meus irmãos, por isso vemos o quanto Deus abomina a aparência externa, a aparência de santidade, a aparência de cristianismo, mas com um coração voltado ao egoísmo, ao hedonismo, ao orgulho, à intolerância. Por isso nós vemos o quanto Jesus confronta aquilo que aos olhos dos homens parece ser uma coisa muito boa, mas aos seus olhos não é suficiente. Por que é que Jesus os chama de hipócritas? Porque a sua religião não é suficiente para agradar a Deus. Os seus atos públicos não são suficientes. Os seus dízimos, as suas ofertas não são suficientes. A sua ida ao templo não é suficiente. O seu sistema sacrificial não é suficiente. O que Jesus está dizendo? Que vocês estão errando, fariseus. Vocês apostam numa religião de aparência, mas quando eu preciso, em tese, quando eu preciso de você como uma testemunha, eu não tenho você. Quando você precisa ser e defender verdadeiramente a fé, você não defende. Esse que é o ponto de Jesus com os fariseus. E ele chama isso, irmãos, de uma religião de aparência. Uma religião dissociada da realidade. Na verdade, um disfarce para esconder uma realidade. Então, uma religião hipócrita, ela também é uma tentativa de esconder um coração que não quer ser tratado, que não quer ser confrontado, que não quer ser incomodado. Um coração que não quer perder uma noite de sono chorando por seus pecados. Então a aparência da religião dá a ideia que está tudo bem, que está tudo certo. Mas eu não preciso perdoar aquele que fez isso para mim 1 ano, há 10 anos, há 30 anos às vezes. Então a aparência de religiosidade, a aparência de fé, a frequência, ou mesmo a membresia em algum lugar, me dá a aparência que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus, mas não me leva ao confronto que eu preciso fazer novas amizades para que nas novas amizades eu consiga ser uma testemunha da glória de Deus lá. E então, nessa ideia da falsa, da hipocrisia da religião, da ideia aparente da religião, a pessoa se isola de tudo. E fica, entre aspas, um cristão que é cristão,
que normalmente frequenta as suas denominações, pode ir em uma hoje, em outra amanhã, mas é um cristianismo que não vai ao âmago do cristianismo, ao cerne do cristianismo, que não vai à essência do cristianismo. É uma religião que não me coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, o que acontece comigo? O que há na minha vida? Ou como é que eu estou diante do Senhor? Não é. Jonathan Edwards, teólogo puritano do século XVIII, várias vezes nas suas andanças pelos Estados Unidos, várias vezes, pregador do Evangelho, avivalista, pregador que viu 2 grandes avivamentos nos Estados Unidos. Em muitos momentos ele conta que ele pegava seu cavalo, ia para dentro de uma floresta e lá ficava em oração dizendo: Senhor, eu faço tão pouco para Ti. Senhor, quem sou eu? O Senhor me deu capacidade, o Senhor me deu dons. Quem sou eu? Será que eu vou viver até o final da minha vida com tão pouco a fazer pelo Senhor? Não é possível, Senhor. Não me deixa à margem das coisas que o Senhor está fazendo no mundo. Sabe o que acontecia? Deus o usava e ele voltava reanimado. Falava com sua esposa, muitas vezes trazia pequenos escritos em papéis. Nós estamos falando de 1740, não tinha papel como tem hoje, então aproveitava-se bordas, orelhas de livros já lidos para poder escrever as coisas que ele queria fazer. Sabe por quê, querido irmão, querida irmã? De medo de ser um hipócrita, de medo de aparentar uma fé, de medo de aparentar ser religioso, de medo de aparentar ser um cristão, mas na realidade, o medo dele era de que Deus não se agradasse mesmo da sua vida. E assim esse homem foi quem foi. E deixou um legado tão grande aos seus filhos e a tantos outros, porque ele temia uma religião de aparência. Quando nós olhamos para um texto como esse, e vemos Jesus falando para eles que eles estão colocando uma capa de disfarce, que está escondendo uma realidade dura, a realidade era de serem pessoas que não buscavam verdadeiramente o pão da vida. Isso tem que ter alguma aplicação para nós hoje. Isso tem que ter alguma aplicação para mim. Jesus sabe se a nossa religião é uma religião que a gente vá até o pão e come do pão, ou se a nossa religião é uma religião que a gente diz: pão é bom, mas eu não me alimento do pão. Jesus sabe se eu e você arregaçamos nossas mangas e dizemos: Senhor, aqui está meus dons, meus talentos, usa para a Tua glória. Ou se nós colocamos as mangas de volta, colocamos as mãos no bolso e dizemos: não conta comigo, Senhor. Deus te conhece, amigo. Deus nos conhece. E é aí que entra um ai bem grande para todos nós. Deus nos conhece. Para os escribas e fariseus ele disse: ai de vós. O que ele diria para nós? O coração dos escribas e dos fariseus foi tanto o coração quanto a sua alma foram vislumbradas pelos olhos que a tudo vê. Você acredita que Deus tudo vê? Pois Deus viu iniquidade, meus irmãos, no coração que aparentava santidade, meus irmãos. Só isso. Deus viu iniquidade em corações que as pessoas olhavam e falavam: santo, um escriba, digno, honrado. Faz uma oração para mim. Você é homem de Deus. E eles então se postavam no canto da praça. Vou orar. Iniquidade. Em corações que publicamente pareciam ser santos. É assim que o Senhor Jesus olhou. Porventura não seria esta a melhor hora, a plenitude dos tempos, para que surgisse no horizonte o sol da justiça? Porventura não precisavam os fariseus de luz, do sol da justiça sobre eles? Contudo, quem estaria preparado para um feixe de luz tão poderoso quanto os olhos que tudo veem? Os raios mais ofuscantes já lançados dos céus.
Quem estaria preparado? Quem estaria preparado hoje para ter sua vida exposta ao sol da justiça? Você está? Nós estamos? Tem uma outra ideia no texto. Quando Jesus fala aos fariseus e os chama de hipócritas, não está querendo ofender os fariseus. A última coisa é querer ofender os fariseus, mas levá-los a perceber que o seu estado é um estado de carência, de desespero. Levá-los a entender que o seu estado é um estado de erro. E não importa quantos anos aqueles infelizes fariseus cultuaram naqueles templos. O que importa é que eles eram homens que tinham aparência de alguma coisa, quando na verdade o que Jesus esperava ver nos homens que abriam a palavra de Deus era um coração voltado verdadeiramente para Ele. E um coração é voltado ao Senhor, meus irmãos, não na aparência, pelo amor de Deus. Um coração não se volta ao Senhor em aparência. Ou um coração se volta ao Senhor em ações, em práticas, ou nunca se voltou ao Senhor. Mesmo que ele tenha sido o mestre dos mestres, ou tenha ocupado o cargo que tenha ocupado. Jesus aponta outra situação com os fariseus. Jesus diz que eles são reincidentes. E como é que Jesus trabalha essa questão? Qual é o limite da condescendência de Deus com a reincidência? Qual é o limite da misericórdia de Deus com aquele que volta ao mesmo erro o tempo inteiro? Isso é importante para nós, porque nós somos humanos e dados a erros também. Como será que o Senhor Jesus trabalha conosco hoje nas nossas reincidências? Como será? Bom, estas são as últimas palavras públicas de Jesus, ditas como em discurso, acerca do sistema religioso dominante da sua época. São palavras duras, conclusivas, mas ao mesmo tempo cheias de compaixão, de ternura, por homens que compõem esse sistema religioso, meus irmãos. No céu há lugar para todo aquele que reconhece seus pecados e arrepende-se deles. Por isso, eu olho para as Escrituras e vejo que Deus nunca desiste, nunca desistiu e nunca desiste de enviar mensageiros aos homens. Nem sempre foram aceitos. No entanto, sempre cumpriram um propósito maior, alcançar os eleitos, produzir transformação no coração dos eleitos. Nem sempre os homens compreendem os planos de Deus, porque muitas vezes amam mais a situação que eles têm, amam mais o seu momento, amam mais aquilo que eles criaram. Normalmente detestam, não gostam quando se levantam revolucionários tentando mudar a situação vigente. Os homens podem suportar tudo, menos alguém que lhes diga que eles estão com algum problema com Deus. Esses não são tolerados. A razão por que os profetas do Antigo Testamento foram mortos era exatamente essa. Eles proclamavam contra o povo a sua situação e exigiam da parte de Deus que mudassem de atitude. Logicamente anunciavam o juízo divino. Logicamente diziam que se o povo de Deus persistisse no mesmo erro, mais cedo ou mais tarde, Deus executaria os seus juízos. Então, Jerusalém, nos tempos de Jesus, era exatamente isso. Ela queria ouvir alguém dizendo que ela seria vitoriosa contra o Império Romano. Jerusalém queria que alguém dissesse: ó Jerusalém, pérola das nações, sobre as colinas, cidade fortificada, como estava escrito nos Salmos. Ela queria que alguém viesse e dissesse: Jerusalém jamais será abatida, Jerusalém, cidade do coração de Deus. Só que Jesus não disse isso. Ela não queria ouvir alguém lhe dizer que precisava se arrepender, que embora fosse uma cidade santa, estava profanada. Não queria ouvir. Quantas advertências, quantos profetas e sábios foram enviados para dizer que o pecado ofende ao Senhor Deus. Uma coisa Jerusalém nunca, jamais poderia argumentar: que não tinha sido avisada.
Mensagem após mensagem, sempre o mesmo conteúdo, sempre a mesma resposta. Reincidência. Jerusalém estava pronta para agir da forma como sempre agiu. Sempre rejeitou a mensagem de Deus, matando os profetas, os enviados dele. Nesse momento ela estava bem preparada para fazer o que sabia fazer de melhor. A uns, Jesus disse logo depois, por isso eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. Vocês vão matar, vocês vão crucificá-los também. A outros vocês vão açoitar nas vossas sinagogas. Vocês continuarão a perseguir, porque vocês não tolerarão a mensagem. É o que Jesus está falando de Jerusalém. Em outras palavras, Jesus diz, eu os conheço. Primeiro de tudo, porque aparentam uma religião. E depois, porque se acostumaram nessa prática e vão viver assim. Reincindirão novamente. Aquela geração a que Jesus está falando seria ainda mais culpada do que as anteriores, porque uma culpa ainda maior recairia sobre ela. Jesus mesmo disse no texto, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, ou todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Entendemos que o sentido em que toda essa culpa recairia sobre aquela geração se deve exatamente à própria atitude que teria em relação a Jesus. Essa seria a geração responsável por ter matado o Filho de Deus. De certa forma, todos os mártires da causa do reino de Deus, desde Abel, o filho de Adão, até Zacarias, eles anunciavam como precedentes de Cristo. Todos eles, de alguma forma, disseram, um dia o Messias virá. E eles sempre encontraram gerações cegas e surdas às mensagens de Deus. Foram homens destinados a proclamarem que as sepulturas estavam abertas diante dos homens e que estes precisavam reconsiderar seus caminhos, mas os homens não quiseram reconsiderar seus caminhos. E mesmo sabendo que a sepultura estava aberta diante deles, preferiram cair nas sepulturas a reconsiderar as suas vidas diante do Senhor. Esse foi o destino dos homens que Deus mandou para pregar vida. Foram homens que experimentaram em suas vidas o que Jó afirmou. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas os homens não atentam para isso. É simples. Jó quis dizer, Deus sempre fala, Deus sempre dá uma nova oportunidade para que a pessoa reconheça seu estado de pecado, seu estado de infidelidade, seu estado de conflito de vontade entre ele e o Senhor Deus. Mas Jó disse, por que o homem não atenta para isso? Deus sempre deu tempo enquanto seus profetas pregavam. Está escrito em Ezequiel, convertei-vos, convertei-vos. E Deus vai falando mais uma série de coisas e no final pergunta, por que a vez de morrer? Por que escolher a morte? Convertei-vos, convertei-vos. Assim, Jesus olhou para os homens e disse, por que aparência de religião? E disse para Jerusalém, por que tanta agressividade? Por que aparentar uma coisa quando se pode viver esta coisa? Por que errar numa coisa tão simples? E ao mesmo tempo dizer para Jerusalém, eu quis tanto fazer de ti um local de vida, por que escolheu a morte? Jesus em outra ocasião contou uma parábola que ilustra bem essa situação. Ele disse que havia um homem, dono de uma plantação de uvas, e que após edificar essa plantação, colocou lavradores sobre ela e viajou, foi para outro lugar. Quando chegou o tempo de colher as uvas, mandou os seus servos colher as uvas. E
no momento que esses servos chegaram para colher as uvas, os lavradores lá, que estavam cuidando das uvas, espancaram estes servos do dono da vinha, apedrejaram e chegaram a matar esses servos. E então o dono da vinha mandou novos servos, agora em maior número. Mas a situação se repetiu e novamente os servos foram mortos. Por fim, ele enviou o seu filho, pensando que por ser o filho do dono da vinha, eles iam dizer, esse aqui é o filho do dono. Eles o respeitariam, porém os lavradores, entendendo que ele era o herdeiro da vinha como um todo, o mataram para se apoderar da herança. Jesus conta essa parábola com uma ideia muito clara. Está falando dele mesmo. Ele seria o consumador de todos os anúncios proféticos por todos aqueles mártires. Assim, toda a culpa recairia sobre aquela geração, porque ela seria a responsável pelo maior dos homicídios de todos os tempos. E o tempo do arrependimento esvaía-se a cada segundo, e eles não demonstravam o arrependimento. Era chegado o tempo da prestação de contas, tratamento infame, considerados como inimigos, perseguidos, açoitados, humilhados e mortos. Por quê? Porque eram bandidos? Não, porque eram profetas. Perseguidos, odiados, injuriados, porque eram homens ruins para a sociedade? Não, porque falavam do amor de Deus, falavam da justiça de Deus, falavam de um Deus que precisava naquele momento dizer a eles, convertei-vos, convertei-vos, por que escolheis a morte? Converte-te, permita a permeabilidade do seu coração para aceitar o amor de Deus por você. Mas eles diziam, não, matemos. Tudo isso foi visto por Deus, é isso que Jesus está dizendo. Como está registrado nas Escrituras, lá no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, o Senhor vê e retribui. Num primeiro momento, é mais fácil para o nosso coração só pensar num Deus que vê. Deus vê e perdoa. Deus vê e aceita. Deus vê e está tudo bem. Mas segundo o livro das Crônicas, 24 e 22, Deus vê e retribui. Deus nos vê e retribui. Não pega a Bíblia pela metade. Não pega um texto que lhe interessa, o que me interessa. Não pega uma partezinha para dizer, eu só quero essa parte do texto. Eu só quero um Deus que vê e que contempla a minha bondade. Eu só quero um Deus que me vê e me ame. Não pega. Porque o maior erro dos últimos tempos é o erro de não conhecer as Escrituras. Pegar um pedacinho dele, querer aquela partezinha que lhe agrada e achar que aquilo é suficiente. Deus não é um Deus que só vê. Deus é um Deus que vê e que retribui. E isso pesa. Para alguém que é responsável diante de Deus, isso pesa. Havia uma mão registrando num livro eterno acerca de todo o sangue inocente derramado, nome por nome, e acerca também de quem os fazia passar por aquela situação. O local era Jerusalém, e aqueles que matavam eram seus reis e os príncipes de Judá. Assim como os olhos de Deus a tudo viram, os olhos de Jesus agora estavam sobre Jerusalém. Mas há ainda uma terceira ideia, é a ideia conclusiva desse texto. Nós vemos duas coisas aqui. Jesus os considera hipócritas, ele diz. E logo em seguida diz que eles não são só hipócritas, eles são reincidentes na hipocrisia. Eles não são só alguém que erra tendo uma aparência de religião. Eles são alguém que reproduzem o seu erro constantemente, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E por conta disso Jesus diz, a reincidência, a continuidade tem limite.
não passará dessa geração. Ele disse isso a eles. Agora tem uma outra coisa no texto que nos leva a refletir. Por que a alma do mestre sangrava desse jeito? Por que ele está olhando para Jerusalém e olhando para os escribas e para os fariseus e dizendo estas coisas? Por que ele está nesse nível de angústia tão alto? Um dos episódios mais tristes da Bíblia é justamente essa ocasião, em que Jesus olha para Jerusalém e exclama: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Dá para sentir a angústia de Jesus que transparece nas suas palavras. É a angústia daquele que ao longo da história ele mesmo enviou os próprios profetas que acabavam sempre mortos em Jerusalém. É a angústia daquele que agora ele mesmo veio pessoalmente e experimentaria o mesmo tipo de rejeição dos servos do passado. É a angústia daquele que sabe que tudo poderia ser diferente e que entende o quanto o pecado prejudicou a criação. Jerusalém é a criação deteriorada. Jerusalém, que mata os profetas, é a geração que não aceita o amor do pai que quer ajuntar os filhinhos como uma galinha junta os seus pintinhos. Pelo menos uma outra vez vemos Jesus tão angustiado, tão emocionado, parecido com este momento. Foi quando Lázaro morreu. E naquela ocasião, Jesus também para em frente ao túmulo do amigo e chora. Está escrito também em João 11:35. Mas não é um choro de impotência diante de mais um infortúnio da vida, um amigo que morre. Aquele que tinha o poder para ressuscitar pessoas não choraria por isso. Por que então Jesus chorava? Jesus chorava por ver a triste situação do ser humano imposta por esse chamado pecado original. Chorava por entender que tudo poderia ser diferente. Jesus deixou bem claro aos escribas e aos fariseus: eu quis muitas vezes reunir vocês sobre as minhas asas. Ninguém pode acusar Deus de não desejar a salvação das pessoas. Nós sabemos que em seu secreto e misterioso decreto, que nós não conseguimos compreender tudo, Ele tem ordenado a salvação e também a condenação. Porém, uma coisa Jesus mesmo disse aqui: eu quis ajuntar você. A oferta do Evangelho foi entregue a você, Jerusalém. Mas vós não quisestes. Jerusalém queria outra coisa. Ela não queria um rei que não estivesse disposto a pegar em armas, lutar contra os romanos. Ela não queria um salvador de pecados. Ela queria um rei que libertasse do jugo econômico, social, tal, dos romanos. É incrível como, às vezes, nós, como povo de Deus, podemos andar em direção tão contrária ao que Deus está andando. Deus estava manifestando a sua glória aos homens. O seu próprio filho havia nascido. A única e verdadeira solução para todos os problemas de Jerusalém estavam ali. Mas Jerusalém não estava interessada. Se Jesus não estava disposto a lutar pela nação, se Jesus não estava disposto a ser o general a defendê-los com as espadas, Jerusalém não estava mais interessada nele. Isso explica a imensa diferença do clima da entrada triunfal para o momento da prisão de Jesus. De bendito o que vem em nome do Senhor, crucifica-o. Salve o rei, mate-o. Por isso, só lhes restaria a consequência. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, disse Jesus aqui no texto. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Por causa daquela atitude de rejeição, justamente o que eles mais desejavam jamais
aconteceria. Por causa daquela atitude de rejeição. Ao invés de Jerusalém ser a cabeça das nações, ficaria totalmente deserta. Eles queriam ouvir que Jerusalém seria inabalável, mas em 40 anos, a partir dessa data, ela ficaria deserta e completamente destruída. Por fim, nós vemos como é quando alguém erra na sua forma de se relacionar com Deus. Como é quando uma cidade nega a forma como Deus quer conduzi-la. Quem conseguiria escapar? Muitos seriam dispersos pelos 4 cantos do mundo, sem terra para chamar de sua, fugitivos, à semelhança de Caim, o primeiro fugitivo. Jesus havia dito, essa geração conhecerá. Por isso eu disse no começo, conheçam um Jesus cheio de ira e de angústia. Entendamos logo o que provoca ira e angústia em Jesus. A primeira coisa é a aparência e falta de verdade. E a segunda coisa é o erro naquilo que é entender os planos de Deus para o seu tempo. Jerusalém errou no entendimento, preferia um rei humano, errou, e os escribas e fariseus erraram porque preferiram viver com a aparência de religião. Porém, como era próprio dos profetas do Antigo Testamento, que após anunciar o juízo, sempre deixavam uma esperança, Jesus também deixa uma esperança. Ele diz, um dia alguém ainda dirá, bendito o que vem em nome do Senhor. Para concluir, queridos, a ocasião desse lamento de Jesus sobre Jerusalém descreve uma das situações mais tristes da vida de Jesus. Essa é mais uma meditação sobre a série A Vida de Jesus. Diante dessa maneira, dessa recusa da nação, Jesus, entristecido e comovido, anuncia o juízo sobre ela. O que transparece nessa ocasião ainda é a misericórdia de Jesus, em contrapartida à dureza destes corações. É muito simples. Deus, escribas e fariseus de Jerusalém tinham ideias diferentes. A ideia de Deus era uma, a dos escribas e fariseus era outra. A ideia de Deus era uma, a ideia de Jerusalém era outra. E é por isso que o Senhor anuncia o juízo. O texto nos ensina que sempre que as pessoas rejeitam a obra de Deus, são absolutamente responsáveis por isso. E terão de assumir essas consequências. Jesus lamentou essa recusa de Jerusalém em aceitá-lo como Messias, pois realmente desejava salvar a cidade, porém diante da dureza do coração, executaria juízo sobre a cidade. É interessante notar como o mesmo povo num momento o saúda e no outro momento pede a sua morte. Os fariseus hipócritas e reincidentes, sem compreender que há um Deus que com efeito julga a terra, como está escrito no Salmo 58, e o povo cego guiado por escribas e fariseus cegos também, ambos perderam-se por sua própria culpa. Disse Jesus, quis reunir-vos, mas vós não quisestes. Mas Jesus não está falando só do passado, porque Jesus também está falando de um outro momento, logo para frente, quando um homem chamado Estevão pregaria, diria a este povo, arrependam-se dos seus pecados, mas ao final do seu sermão, da sua pregação, finalzinho do capítulo 7 de João, versículo 51, ele diz assim, vocês sempre mataram os profetas, vocês continuarão a matar, e o matarão, logo a seguir é o próprio Estevão que morrerá. Na eternidade, meus irmãos, os que foram salvos renderão toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o poder ao único Deus. Os hipócritas, os reincidentes, os perdidos, finalmente entenderão que eles mesmos causaram a sua própria ruína. Vou repetir essa frase, porque ela é fundamental para concluir essa meditação. Na eternidade, os salvos renderão toda a honra, toda a glória,
todo o poder ao único Deus. Mas os hipócritas e os reincidentes e os perdidos finalmente entenderão aquilo que não entenderam ainda nesse plano físico. Entenderão que eles mesmos causaram a sua própria destruição. Para refletir, devemos refletir sobre nossa vida, meus irmãos. A palavra nos ensina a pensar sobre as nossas vidas. Nos cabe, nós que somos leitores da palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus, fazer da palavra de Deus a voz de Deus para nós. Os ais que Jesus coloca sobre os escribas e sobre os fariseus e sobre a cidade de Jerusalém deve nos levar a uma reflexão. Para saber se estamos seguindo o mesmo curso da vontade de Deus ou se estamos indo na direção oposta do que Deus quer. Teria Jesus algum lamento a fazer em relação às minhas atitudes? Precisamos ser conduzidos a um momento de contrição, meus irmãos, de oração e ao mesmo tempo de consagração ao Senhor. Minha perspectiva, ao pregar um texto como esse, é que nós, como cristãos do século XXI, estejamos em relação com o Senhor em verdade mesmo. Mas a relação em verdade não se faz por aparência de verdade. A relação em verdade com o Senhor se faz com a palavra de Deus dirigindo nossos atos, com a palavra de Deus sendo o alimento que mata a nossa fome, a água que mata a nossa sede. E tudo aquilo que for menos do que essa relação de verdade é uma aparência de verdade. Que o Senhor, na sua graça e com os olhos que tudo vê, que Ele possa nos contemplar e que Ele possa nos ajudar nas dimensões de fé que nós temos. Feche os seus olhos por um instante. Eu vou orar ao Senhor. Em seguida o coral virá à frente, cantará uma canção, nos preparando para o momento da ceia do Senhor. Grande e eterno Deus, o Senhor Jesus, o seu Filho, não economizou em palavras para falar aos fariseus e aos escribas que eles tinham alguma coisa a refazer nos seus conceitos de religiosidade. Jesus não condena a religiosidade, mas condena a religiosidade exercida por eles. Jesus não diz que está errado ir ao templo, mas Jesus diz que está errado ir ao templo e aparentar ser santo, quando a sua vida não é santa. Jesus não diz que eles devem largar todas as aparências de santidade. Jesus diz que a aparência de santidade deve condizer com a essência de santidade. Jesus não diz para que eles se rebelem definitivamente e se considerem ateus, agnósticos ou qualquer outra coisa. Ao contrário, muito pelo contrário. O que o Senhor sempre esperou de pessoas que abrem a palavra e se dizem seus filhos é realmente uma vida pautada nessa verdade. Porque não há nada mais verdadeiro do que o Senhor. E se o Senhor for verdadeiro e nós formos verdadeiros também, então nós andamos em verdade. Mas se o Senhor for verdadeiro e nós formos falsos, então há um conflito entre a sua verdade e a minha falsidade. E parece-me que pelos textos, Senhor, eu vejo o Senhor detestar esse nível de relacionamento. Meu Deus, o que o Senhor pode fazer por nós para que a nossa vida seja uma vida real diante do Senhor, uma vida de adorador mesmo? O que precisa ser refeito na minha vida? O que precisa ser ajustado? Meu tempo de oração, meu tempo de leitura da Tua Palavra, o meu tempo de testemunho público, o que precisa ser ajustado na minha vida para que eu possa ser encontrado como um adorador que o adora verdadeiramente, em verdade, na verdade, sob a verdade, mergulhado na verdade, o que pode fazer com que o verdadeiro Senhor seja o alimento da minha vida para que eu seja um ser verdadeiro. O que o Senhor pode fazer por nós, Senhor?
É o que eu te peço. Não nos deixe sair deste lugar, Senhor. Se porventura alguém estiver entre nós e que tem vivido um tempo de aparência de vida cristã, se um só estiver aqui nessa noite, nessa situação, eu rogo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, impacta esta vida. Não deixa esta pessoa sair deste lugar para continuar a praticar uma aparência do que é certo, continuar a praticar uma aparência de que come do pão da vida, de que bebe da água que mata toda a sede, uma aparência que é do bem, quando na verdade não se alimenta do pão, nem sacia sua sede na água e no fundo nem é do bem. Senhor, não nos deixe viver em fé temporária, não nos deixe viver em fé morta, não nos deixe viver de uma maneira que as pessoas achem que nós sejamos alguma coisa, mas quando o Senhor olha para nós, não vê o fruto da vida em nós, não vê a alegria da salvação em nós, não vê a esperança da glória em nós, não vê o ânimo, a alegria, o vigor de um cristão, não vê. E talvez até veja em nós mais murmurações, mais angústias, mais mágoas, mais tristezas. Deus, não é possível que vivamos uma vida assim. Ah, Senhor, pelo Teu nome que é sagrado, ah, Senhor, não nos deixe viver assim. E é por isso que eu oro e suplico em favor, talvez de uma vida, talvez desta vida. Santifica-o com a Tua palavra, com o Teu poder, com a Tua graça. Reveste o Senhor de tudo o que lhe é necessário. Reveste-o daquilo que o Senhor tem de melhor, para que este ou esta possa sair deste lugar com a vida verdadeira que o Senhor tem para dar. E então, Senhor, quem poderá parar este homem, esta mulher? Quem? Certamente o Senhor não olhará para este ou para esta e o chamará de hipócrita. Certamente não. Certamente não. Faz de nós, Senhor, a Tua Jerusalém. A Jerusalém que te ama, que te considera Rei absoluto. A Jerusalém que te ama de tal maneira que tudo que o Senhor fala é verdade e nós queremos cumprir e te adorar. Ó Rei soberano, majestoso Senhor, revestido de glória, de honra e de poder cingido. Assim és Tu. Assim há de ser o Senhor no meio da sua igreja. É pelo que te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.